Na aula de hoje vamos falar sobre figuras de linguagem. Nessa aula nós não vamos ver todas as figuras de linguagem, porque são muitas. Em especial, veremos a comparação, a metáfora e a personificação, que também pode ser chamada de prosopopeia. Mas antes de nós iniciarmos a nossa explanação sobre as figuras de linguagem, precisamos retornar dois conceitos muito importantes na língua. O primeiro é o conceito de denotação. A denotação vai dizer respeito à palavra com significado lá do dicionário. A gente vai usar aí o D de denotação, D de dicionário. Então, quando eu falar denotação, esse D aí vai te lembrar a palavra com significado lá no dicionário. Então, vai ser uma palavra com a significação mais restrita, utilizada de modo objetivo e com a linguagem sempre exata e precisa, sem você ficar imaginando ou especulando exatamente o que significaria aquela palavra. Então, a palavra no sentido denotativo é a palavra, com o seu sentido na raiz, aquilo que ela realmente representa. Já no sentido de conotação, a gente vai ter uma palavra com um sentido mais figurado, uma palavra com um sentido mais amplo, dentro ali daquele contexto ali expresso dentro do texto. A palavra ela não vai ter apenas a significação ali do dicionário, como no sentido denotativo. Ela vai ampliar, ela vai aumentar o seu sentido. Então, toda vez que eu falar em sentido denotativo, é a palavra como é apresentada no dicionário. E quando eu falar conotativo, é a palavra no sentido figurado. E é esse sentido, o sentido conotativo, que importa para a gente aqui nessa aula de figuras de linguagem. Porque a gente vai ver como uma palavra pode representar tantas outras coisas, dependendo do contexto em que ela está. Então, vamos lá. Primeira figura de linguagem é a comparação, que, como o próprio nome já diz, ela consiste em comparar, em aproximar dois seres em alguma semelhança existente entre eles. E algo interessante na comparação é que ela vai trazer sempre expresso esses elementos abaixo aqui que nós estamos vendo do texto, para poder comparar um ser com o outro, como a palavra como, tal qual, igual a, que nem, e outras palavras de comparação, comparando mesmo um ser com o outro. Como a interpretação conotativa traz um sentido figurado, um sentido emotivo, um sentido artístico, eu trouxe como exemplos aqui sempre músicas, para que vocês possam ver essas figuras de linguagem expressas e assim poder trazer um sentido mais materializado na cabeça de vocês. Então eu trouxe aqui como exemplo a música Como uma Onda de Lu Santos, que faz essas comparações. Vamos ver aqui. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Na vida vem em ondas como um mar. Aqui quando o Lulu Santos diz, a vida vem em ondas como um mar. Observe aí. A vida vem em ondas como um mar. Então, está usando aí esse conectivo que eu falei lá no slide, como. Então, a vida é em ondas como um mar. Está comparando a vida como ondas de um mar. Comparando esses dois elementos, vida e ondas do mar. Num indo e vindo infinito, tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir.
mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar. E aí ele continua repetindo, como uma onda no mar, como uma onda no mar. Então ele vai fazendo uma comparação da vida, ele compara a vida como uma onda no mar. Nós temos aí essa figura de linguagem expressa nessa música. Vamos agora à nossa próxima figura de linguagem. A nossa próxima figura de linguagem é a metáfora. A metáfora ela parece um pouco com a comparação, porque ela vai pegar uma palavra e vai dar um outro significado para ela, para aquela palavra, fazendo uma comparação, mas não expresso como na comparação, que nós temos o como, tal qual. Aqui na metáfora, ela vai empregar uma palavra com sentido que não lhe é comum ou próprio, vai trazer um outro sentido para aquela palavra, numa comparação mais psicológica. Observe o exemplo. Dos meus olhos escorreram pérolas. É possível escorrer pérolas dos meus olhos? Claro que não. Dos meus olhos só podem escorrer lágrimas. Mas aqui a palavra pérola está usada como uma metáfora, ou seja, está dando uma comparação psicológica. As minhas lágrimas elas são tão preciosas que elas são como pérolas. Tá vendo porque eu digo que ela parece com a comparação, mas ela não é? Porque eu estou comparando as minhas lágrimas com pérolas, mas não temos aqui nenhum elemento explícito de comparação. Através do contexto da palavra é que a gente consegue inferir um outro significado para ela. Por isso que a metáfora ela vai trazer um outro sentido para essa palavra. E aí eu trouxe 2 exemplos aqui de músicas para a gente poder ver essa figura de linguagem explícitas, que é Dona Maria e Meteoro. Vamos vê-las. Me desculpe vir aqui desse jeito, me perdoe o traje de maloqueiro, de camisa larga e boné pra trás, bem na hora da novela que a senhora gosta. Mas faz 3 dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito, e o que ela mais fala é que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia, essa menina é um desenho no céu. Olha o que ele diz aqui. Essa menina é um desenho no céu. A filha de Dona Maria, para ele, é um desenho no céu. Mas a gente sabe que ela não é exatamente um desenho no céu, né? Só que ele fala assim, ela é tão bonita, né? A gente pode compreender aqui nesse texto que ela é tão bonita, tão perfeita para ele, que ele faz essa comparação. Mas não é, aqui não é figura de linguagem de comparação, aqui é metáfora, porque ele pega a palavra desenho no céu e traz de significado para essa menina. Essa menina é como se fosse um desenho no céu. E é claro que a gente sabe que ela não é. Vamos para a nossa próxima música, trabalhando a metáfora, que é Meteoro, de Luan Santana. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio de saudade, meteoro. Aí ele diz que a menina é, né, a musa inspiradora dessa música, para ele é raio de saudade, meteoro da paixão. Como que uma pessoa pode ser raio de saudade e meteoro da paixão? A gente também sabe que não existe isso, né? Mas aqui ele está relacionando o raio na intensidade, né? Essa mulher, essa garota para ele é tão intensa como um raio de saudade, né? A saudade que ele sente é muito grande, é como se fosse um meteoro. E aí ele vai usando essas palavras para dar um significado dentro desse contexto dessa música. Raio, meteoro, a pessoa é como um raio, como um meteoro. E ele continua. Aro da paixão, explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Ah, como é bom poder te amar. Isso aí, é uma explosão de sentimentos. Por isso que ele usa
essas músicas. Vamos agora para a nossa próxima figura de linguagem. A nossa próxima figura de linguagem é a personificação, que também pode ser chamada de prosopopeia, que consiste em atribuir uma linguagem, sentimentos e ações próprios dos seres humanos para os seres inanimados ou irracionais, né? A gente vê guarda-roupa falando, plantas falando, animais agindo como se fossem seres humanos. Isso é a personificação. Eu trouxe um exemplo aqui, que é meu cachorro sorriu. É claro que você pode dizer, mas meu cachorro ele dá risada sim, professor, mas assim, sorrir é uma qualidade do ser humano. O cachorro ele pode até fazer uma carinha meio que alegre e tal, e você pode perceber, fazer essa conotação aí de que ele está sorrindo, mas sorrir, o cachorro não vai sorrir nunca. Ele pode até ficar alegre, mas sorrir não. Sorrir é uma qualidade do ser humano. E aí eu trouxe uma música pra gente ver, que é o De Repente Califórnia, também de Lulu Santos. Vamos observar. Garoto, eu vou pra Califórnia, viver a vida sobre as ondas. Você é artista de cinema, o meu destino é ser estar. O vento beija meus cabelos. Olha aí, o vento beija meus cabelos. Existe isso? O vento pode beijar meus cabelos? Não, o vento não pode beijar meus cabelos. Uma pessoa pode sim beijar a outra, mas o vento não. Então ele está atribuindo a qualidade de um ser humano para coisas inanimadas, o vento. O vento não tem como beijar, mas ele atribui essa qualidade aqui para o vento. As ondas lambem minhas pernas. Olha que louco, as ondas lambem minhas pernas. Também não é possível as ondas lamberem minhas pernas. Uma pessoa pode fazer isso, um animal pode até fazer isso, mas as ondas não. Então ele está usando aí a personificação. O sol abraça o meu corpo. O sol também não pode abraçar o meu corpo. Então ele está usando a personificação para dar vida para o sol. Meu coração canta feliz. Eu dou. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido essa aula sobre figuras de linguagem. Comparação, metáfora, personificação. Comparação vai comparar um ser ou outro. Metáfora vai dar um outro significado para a palavra. E personificação, ou prosopopeia, vai atribuir ações humanas a seres inanimados. Qualquer dúvida vocês podem colocar nos comentários. Até a próxima.